Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Hoje eu quero apenas fazer um comentário sobre um e-mail que eu recebi de um irmão que apresenta uma sugestão com base ali na sua reflexão. Ele teve então vamos dizer assim, uma ideia, como ele chamou aqui, e ele expressou o desejo de que esta ideia dele ou esta reflexão que ele fez, que ela pudesse ser divulgada em nossas redes sociais. Então eu vou comentar com vocês exatamente este e-mail do irmão e já inicialmente eu quero deixar claro que eu estou apresentando aqui a visão e a reflexão deste irmão que me enviou o e-mail. E apesar de o meu pensamento ou as minhas conclusões serem um pouquinho diferentes, tá bom? Mas isso não tem problema nenhum. É importante que vocês compartilhem e mostrem aquilo que vocês estão conseguindo enxergar também, independentemente de ser coincidente com aquilo que nós acreditamos ou não. Tudo bem? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui o e-mail. É este e-mail aqui, eu estou ocultando o nome do irmão, tá certo? Que eu até esqueci de perguntar para ele se ele permitiria a divulgação do nome dele. Mas enfim, não vai fazer diferença. Ele, neste e-mail, ele diz o seguinte, que ele está enviando no anexo uma pequena reflexão para se tentar uma mudança nos rumos das igrejas em geral. Já temos aqui uma divergência, porque eu não acredito que nós vamos mudar o sistema religioso ou os rumos da igreja em geral. Eu acredito que no máximo nós conseguimos influenciar uma ou outra pessoa que deseja refletir sobre aquilo que nós estamos trazendo, e é possível sim que aconteçam mudanças pessoais. Eu posso mudar. Eu não acredito que eu vou mudar um sistema, mas eu acredito que eu posso mudar. E na medida que eu mudo, algumas coisas ao meu redor também, obviamente, vão mudar. Mas então ele mandou aqui o anexo, né? Tá aqui. Eu vou aumentar aqui para melhorar a visualização, tá certo? Então ele acredita no seguinte, visando a melhoria da Igreja de Cristo, é que eu estou passando esta ideia. Então essa ideia, essa reflexão dele. Ele diz o seguinte, ele acredita que toda construção, ele colocou entre aspas aqui, porque ele acho que ele está se referindo a uma edificação de uma igreja ou de uma seita, que está baseado então em duas colunas. E quais seriam essas colunas? O recebimento de dízimos sem prestação de contas e a ignorância quanto à Bíblia. Bom, ele considera que são dois pilares que sustentam então este sistema religioso. Eu pessoalmente eu acredito que não são apenas estes dois. Essas duas questões realmente são importantes, são relevantes, estão presentes, mas há outras questões também, inclusive quando nós temos uma visão profética sobre o que está acontecendo e sobre aquilo que nós percebemos que está por vir. Então nós sabemos aqui que tem uma questão espiritual aqui por trás, não é simplesmente a questão dos dízimos ou do baixo nível de conhecimento das pessoas que estão realmente mantendo este sistema, e eu acredito que ele realmente vai continuar, até porque pelas próprias profecias que nós temos da Bíblia e do final dos tempos, nós sabemos que este sistema ele vai perdurar, porque ele inclusive ele vai ser a base da manifestação do anticristo e de uma das bestas, tá certo? Mas enfim, isso não desmerece a reflexão que o irmão fez, porque ele foi muito assertivo na questão de duas coisas que são realmente muito importantes e que de fato as igrejas hoje elas dependem, especialmente as igrejas que não têm compromisso com o evangelho e com a salvação de Jesus, o evangelho simples de Jesus. Estas denominações ou seitas, elas dependem mesmo de arrecadação de dízimos, e também é importante para que as pessoas tenham pouco conhecimento, um baixo conhecimento da palavra de Deus, porque assim fica mais fácil delas serem manipuladas. Então, realmente o irmão nesse sentido ele tem toda a razão.
Tem umas coisas interessantes que ele falou aqui. Ele fez comparações aqui com Sansão, citou 2 textos do Apocalipse, e ele disse o seguinte, que já há vários irmãos que pregaram na internet sobre a não existência do dízimo para cristão. Temos apenas que divulgar estes ensinamentos para que os membros, ele diz, o povão, adote esta postura de não entregar o dízimo. Realmente, em relação a dízimos, nós temos também a nossa própria visão, nós temos o nosso entendimento aí a respeito deste assunto. Sabemos que somos a minoria, até porque, de fato, como o irmão bem identificou, esta questão do dízimo ela é fundamental para o sistema religioso. Então, estas estruturas que se criam em torno das igrejas e que muitas vezes elas precisam de uma alimentação financeira muito grande e até ocupa muito espaço do que realmente seria a finalidade de uma contribuição de uma pessoa para com o Evangelho de Jesus ou com a obra de Deus, como você preferir. Então, a manutenção de estruturas físicas, ela realmente ela é cara e ela é pesada, e às vezes ela até colocam os líderes numa situação, às vezes, de desespero, de apelação, porque fazem alguns negócios, depois ficam dependendo de doações, de contribuições, de dízimos, e quando não se tem um grupo que já está realmente bem enquadrado nessa questão de dízimos, algum pastor pode ter dificuldades. Então, eu só para mostrar para vocês aqui, eu tenho aqui no canal Manaim, se vocês vierem aqui nas playlists, né, eu tenho aqui uma playlist sobre dízimos e ofertas. Nós temos aqui 30 vídeos. Na verdade, eu comecei essa sequência há bastante tempo, logo depois que eu escrevi o livro sobre dízimos e ofertas, Pretextos dos Impiedosos, é o título do livro. Depois que eu escrevi este livro, inclusive, eu praticamente fui expurgado do sistema religioso, porque onde eu estava não iria, obviamente, aceitar essa minha proposição, esta minha reflexão sobre os textos da Palavra de Deus. E inclusive foi uma das razões de eu ter até me desligado, porque eu precisava saber mais do que simplesmente uma teoria. Eu precisava mais do que as impressões que eu tinha extraído ali dos meus estudos da Palavra de Deus. Eu precisava colocar isso em prática, eu precisava ver se funcionava. E foi isso que eu fiz. Antes de prosseguir, eu queria fazer uma observação com os irmãos. Tem muitas coisas, é lógico, esse grupo de evangélicos, de crentes, e especialmente de pessoas que um dia passaram por uma seita, onde a soberba faz parte ali do procedimento padrão das seitas. As pessoas elas ficam ensoberbecidas de ter alguma coisa que ninguém mais tem, de saber alguma coisa que eles acham que ninguém mais sabe, de ter um louvor que é só eles que têm aquele louvor e coisas desse tipo. Então essas pessoas criadas nesses ambientes, elas se ensoberbecem demais, e quando elas saem, elas têm essa impressão de que elas são melhores do que os outros. Eu, por exemplo, enquanto eu estive na Igreja Cristã Maranata, eu costumava ouvir o seguinte: eles diziam assim, olha, um diácono aqui desta obra, um diácono da obra vale muito mais do que um pastor da religião, que eles chamam as outras igrejas. Na verdade, isso aí, as pessoas elas acabam sendo ludibriadas com um tipo de mensagem dessa, e às vezes eles quando eles se desligam, eles acham realmente que eles têm alguma coisa a mais que as outras pessoas não têm. Uma coisa muito importante que nós podemos ter é a experiência de vida. E eu vou contar aqui para vocês um exemplo, até para ilustrar. Uma vez eu estava numa determinada cidade, eu estava de viagem com a minha família, nós estávamos de carro, e eu ia cruzar um outro estado para poder chegar num outro ponto, que era um outro ponto onde nós iríamos passar uns dias. Então o que eu fiz? Eu já era no tempo já do GPS, do Google Maps, então eu abri ali o Google Maps, eu não perguntei nada a ninguém,
né? Tem gente que diz que homem não gosta de perguntar as coisas, né? Então, eu não perguntei nada a ninguém, eu mesmo abri o Google Maps, passei a noite ali estudando. Aí depois, quando eu cheguei à conclusão, olha, o trajeto é este aqui, eu vou deste ponto a este ponto, daqui vou para ali, tal. Tracei toda a minha programação de viagem para poder passar um dia viajando. Eu ia cruzar por um estado que eu não conhecia. Então, fiz toda a minha programação, estava tudo certo, o caminho planejado, a teoria estava perfeita. E então eu saí para a viagem e de repente eu me deparei com, já no final do dia, já escurecendo, eu me deparei com um trecho que ele, se eu não estivesse de caminhonete, eu tinha na época eu tinha uma F250, uma caminhonete muito robusta. Então, se eu não estivesse de caminhonete, eu não teria atravessado. E já era de noite, e até mesmo ali quando eu comecei meio devagar nesse trecho, um trecho assim com buracos assim que realmente um carro pequeno não passaria. E aí eu comecei e eu vi também que não tinha outros carros transitando por ali. Eu acho que as pessoas sabiam já da condição daquela estrada, menos eu, né? Eu não sabia, porque eu só tinha uma teoria muito boa sobre o melhor trajeto. Só que quando eu estou lá no meio do caminho, lá eu tive de enfrentar uma situação que realmente só escapei e não tinha como ficar parado ali já de noite naquele lugar. Então eu tive que acelerar mesmo a caminhonete e atropelar mesmo todos aqueles obstáculos ali. E a estrada ela era tão ruim que um vidro da capota, eu tinha uma capota de fibra na caminhonete, ela é um vidro que ele é segurado por um borrachão. Um vidro caiu da caminhonete, caiu, graças a Deus, ainda caiu para dentro da capota e eu tive como recuperar. Mas só para os irmãos terem ideia da situação da estrada. E eu atravessei aquela estrada, cheguei onde que eu tinha que chegar e ali é lógico, durante aquele trecho ali, ficou todo mundo apreensivo, né, apreensivo com aquela situação, mas chegamos e a conclusão que depois o aprendizado, melhor dizemos, que nós extraímos dali é o seguinte: olha, a teoria estava muito boa, né? Eu tinha estudado, eu acreditava que estava tudo certo, aquele era o melhor caminho. Só que é o seguinte: perguntar para quem já passou por aquela estrada seria essencial, porque qualquer pessoa que tivesse passado por aquela estrada, se eu tivesse feito um contato, conversado, olha, você já já passou por aqui, como é a estrada? Não, a estrada é boa, a estrada é ruim, transitável, intransitável. Se eu tivesse conversado com alguém que já tivesse aquela experiência, que conhecesse a estrada, eu teria evitado um susto muito grande, inclusive um pequeno prejuízo. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: as pessoas muitas vezes elas têm ótimas teorias, excelentes teorias. Às vezes a pessoa está lá na Maranata vivendo naquele sistema fechado e ele começa então, né, a ver um vídeo aqui, ver um vídeo ali, uma impressão aqui e tal. Ele nunca viveu dentro daquela outra denominação, ele está ali de fora apenas, né, observando e tal, aí conversa às vezes alguma coisinha, mas aí ele desenvolve uma teoria de qual seria a melhor forma de viver no mundo cristão. Só que é o seguinte: quando ele sai, ele pode ter alguns sustos ao longo do caminho. Por quê? Porque tem muitas coisas que você realmente precisa saber com quem já passou por ali. Então, por exemplo, eu não estou dizendo que eu sou a pessoa que sabe mais do que os outros, mas tem lugares que eu já passei. E tem situações que eu já vivi. Então, por exemplo, eu vivi 20 anos na Igreja Cristã Maranata. Eu já passei por ali. Então, se você está aí dentro ainda, ou se você pretende entrar, ou se você nunca foi pastor ali dentro, você tem que entender o seguinte: você pode saber muitas coisas e às vezes até muitas teorias, muitas informações que estão te passando. Mas tem muitas coisas que você não sabe porque você não esteve lá, porque você não passou por ali. Eu passei. Então, quando eu trago as minhas experiências, as pessoas elas ficam às vezes chateadas, resmungam bastante, xingam, se ofendem e dão a impressão de que elas sabem muito mais do que nós mesmos que estivemos lá dentro. Às vezes um membro ele acha que ele realmente sabe muito mais do que eu e ele, olha, não é assim, você está querendo ofender. Nada disso, irmãos. Ninguém está querendo ofender ninguém está querendo destruir coisa nenhuma. Nós passamos por essa estrada. Nós sabemos como é que a gente sai do outro lado, entenderam? Talvez você ainda esteja na parte boa da estrada, mas vai chegar uma hora que essa estrada ela pode se tornar intransitável para o seu carrinho
e talvez você não consiga sair lá do outro lado. E então a gente adverte. Agora, você é livre, se você quiser, não, eu sei tudo, eu conheço Bíblia, eu conheço tudo, eu sei, tal. Então você faz do jeito que você achar melhor. E também, em relação às pessoas que estão saindo, tem gente que saiu tem 1 ano, 2 anos, eles acham que eles sabem tudo, eles aprenderam tudo. Irmãos, eu queria dizer para vocês que eu fiquei 10 anos fora, vivendo de tudo um pouco dentro desse sistema religioso, tanto do tradicionalismo, quanto do pentecostalismo, como do neopentecostalismo. Ah, então você está querendo dizer que você sabe mais do que os outros? De modo nenhum. Eu só estou dizendo o seguinte, que tem situações que eu já passei, situações que eu já vivi, tem coisas que eu já aprendi e sei também lugares onde eu não passaria mais, eu não andaria mais. Então você ficou frustrado? De modo nenhum, isso para mim foi um aprendizado. É como eu falei, eu saí lá do outro lado com o carro, né, com um problema lá no vidro. Saí lá do outro lado, consegui sair do outro lado. Poderia ter evitado? Poderia ter evitado. Né? Então, o que acontece? Então, eu sei mais de estradas do Brasil do que todas as pessoas? Não, não sei. Mas eu conheço a estrada por onde eu passei. Se você me perguntasse, você passaria lá de novo? De modo nenhum. Nunca mais. Entenderam? Ah, então você está frustrado? Não, eu aprendi. Isso me levou a um conhecimento, a um aprendizado, a uma experiência. Agora, eu posso falar isso para outras pessoas e alguém dizer assim, não, você está querendo tirar algum proveito, você não quer que nós passemos ali, talvez você viu alguma coisa ali, você não quer que os outros vejam. Nada disso, irmãos. Você aceite a nossa experiência, se você quiser, tá certo? Eu estou dizendo o seguinte, em relação a essa questão de abrir igrejas, de formar igrejas, de constituir igrejas, de edificar igrejas, de montar escolas bíblicas, de fazer seminários, e isso, irmãos, isso eu já fiz tudo, tá certo? Ah, ficou frustrado? De modo nenhum, tudo isso foi muito bom, umas experiências muito boas que eu tive. Agora, você quer arriscar, passar pelo que eu passei e de repente ter alguns prejuízos que eu tive, fique à vontade. Agora, de repente, se você conversar um pouquinho, tem coisas que você poderia evitar. Então, é exatamente este o propósito, muitas vezes, dos vídeos do canal. É dizer para vocês, olha, isso não é o melhor, isso não é a melhor situação, mas esse aí é só o seu ponto de vista. Sim, é o meu ponto de vista e a experiência que eu tive. Então, além da teoria, porque nós realmente buscamos conhecer um pouquinho da palavra de Deus, nós vivemos um pouquinho de tudo isso que nós estamos passando para vocês. Tá certo? Então, sobre a questão do dízimo aqui, se você não quer nem ouvir o que eu tenho a dizer sobre dízimo, não tem problema, tá aqui, né? Como eu falei. Tá aqui, ó. Isso aqui eu coloquei na prática, eu vivi isso na prática, tá bom? Agora, não, eu não interessa, eu conheço lá o texto de Mateus 23, conheço o texto de Hebreus, conheço aquela historinha lá de Abraão estar na graça e Jacó estar na graça, isso para mim é suficiente, você acha que você sabe tudo porque você sabe estes 4 textos da Bíblia e que te dão, então, toda a segurança para ser um dizimista. Ótimo. Seja dizimista. Passe 10, 20, 30, 40 anos da sua igreja entregando 10% de tudo que você ganha para uma instituição religiosa. E aí, o que eu tenho com isso? Nada. O dinheiro é seu, você faz com ele o que você quiser. Entendeu? Eu só estou dizendo o seguinte, eu deixei aqui um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do meu conhecimento teórico e eu ainda não terminei os vídeos, mas eu teria muito mais a dizer ainda sobre a questão prática, aquilo que eu vivi na prática. Então, eu estou dizendo isso para mostrar aqui, olha só, o irmão, de certa forma, ele tem razão. Os pastores, eles não querem saber dessa conversa de, você vai falar sobre dízimo, não tem, isso aí é um absurdo. Eles não querem nem que as pessoas tenham contato comigo. Depois que eu descrevi o livro, eu fui expurgado do sistema religioso porque eu me tornei uma pessoa não grata, uma persona não grata em nenhuma igreja. Por quê? Porque pastor nenhum quer que eu diga para as pessoas que eles, de repente, este não é o modelo bíblico, não é o modelo, vamos dizer assim, do Novo Testamento, não é o modelo da graça, não é aquilo que Jesus pretendia, não é assim que se levanta o evangelho. Mas tantos centenas de anos aí assim, tá ótimo, não tem problema nenhum. Faça do jeito que você achar melhor,
siga o caminho que você quiser, tá bom? Então, aqui o irmão ele faz e ele dá uma sugestão aqui, irmãos, que eu achei interessante. Ele diz assim: não entregue o dízimo na sua igreja, não entregue o dízimo na sua igreja. Caso não queira ficar com ele para si, entregue-o a uma instituição que cuida de órfãos e velhinhos, pois esta é a verdadeira religião. Ele cita Tiago 1,27 aqui. Obviamente, esse texto de Tiago ele tem que ser contextualizado, porque ele foi para um tempo que as coisas eram de um jeito e as coisas hoje são um pouquinho diferentes. Mas, só para encerrar aqui, essa sugestão que o irmão ele apresentou, eu não estou dizendo que você deva fazer assim e nem que este seja o modelo ideal. Agora, alguma coisa faz sentido, porque é o seguinte, ele se refere a igrejas que não prestam contas. Inclusive, quando ele dá aqui o exemplo aqui, ele dá um exemplo de um lar de idosos aqui, ele diz, olha, este lar de idosos, ele presta contas. Então, o que acontece? A igreja ela recebe valores, alguma igreja ela recebe valores, ela não presta contas, você não sabe para onde vai o dinheiro, às vezes o dinheiro vai todo ser consumido por estruturas, tudo para colocar um piso novo, colocar um ar-condicionado, para poder realmente dar conforto para as pessoas que estão ali, isso são estruturas, você está investindo em estruturas físicas que muitas vezes depois você vai devolver isso para o dono, quando é o caso de um aluguel. E isso também não fica, isso não retorna em nada para o evangelho em si, tá certo? Porque o evangelho em si ele não depende dessas estruturas. Mas é lógico, né? Você quer conforto, você quer uma sala, né, boa, com um ar-condicionado, você quer ter um lugar aqui, uma sala, uma estrutura para criança, aquele negócio todo. Eu já passei por tudo isso. Tá certo? E eu acho que talvez até você precise ter essa experiência e no final das contas você vê que você gastou muito dinheiro dos irmãos para poder manter estruturas e deixou de fazer muitas coisas que seriam muito mais necessárias do que isso. Mas isso é apenas a minha visão, eu acredito que você deve fazer da forma como você achar melhor. A ideia aqui que ele dá é o seguinte, você entrega o seu dinheiro para uma instituição que não presta contas. Então, o que acontece? Para gastar com estruturas físicas, enquanto você tem pessoas que realmente estão precisando de socorro, de alimentação, são crianças órfãos que não têm pais, que você pode fazer toda a diferença no futuro de uma criança dessa, simplesmente ajudando a sobreviver com alguns cuidados ali de algumas instituições. Então, o que acontece? Uma coisa é você investir em conforto para o seu povo, para o seu grupo, para você ficar pregando, e entendeu? E tendo aquela projeção toda. E outra coisa é você investir em vidas, pessoas. É bem diferente. Mas, enfim, é a sugestão do irmão, eu respeito, eu tenho aqui até algumas diferenças, mas eu achei bastante interessante isso que ele colocou, acho que realmente é uma reflexão que todos devem fazer. Eu tenho a minha experiência, já passei pela Igreja Cristã Maranata, já estive muito tempo fora dela, já fiz tudo isso que muitas pessoas estão começando a fazer agora. Então, antes de você me criticar, quando eu faço alguma observação, lembre-se, por essa estrada eu já passei. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo.